Neste vídeo vamos falar de uma das piores armas do capitalismo, a invisibilização. Saudações, gente bonita, em Goiás, 5 horas da manhã, 19 graus, uma manhã muito agradável. Não tem um vento, sabe, tá muito bom. Pode parecer um horário estranho, mas é ótimo, porque não tem ninguém nas ruas e elas estão seguras nesse horário. A expressão necessária aqui é invisibilização. A tentativa de invisibilizar as outras civilizações que existem no mundo. Não foram poucas as vezes, nem de poucas bocas, que eu ouvi, é tudo uma civilização só, civilização humana. E os caras ficam, ou usam aquela teoria ridícula de um americano, que eu não vou citar nome, que fala, o choque das civilizações, ou simplesmente negam que existam outras civilizações humanas no mundo hoje. Nesse mapa vocês estão vendo a América Latina, certo? Entre católica, andina e mesoamericana. Vocês estão vendo o norte da África. Vocês estão vendo o mundo islâmico, vocês estão vendo a África subsaariana, vocês estão vendo a Índia, vocês estão vendo o mundo ortodoxo, vocês estão vendo a China socialista, vocês estão vendo o budismo. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Vamos começar pela África, que é um continente e uma civilização do qual se fala muita merda. Primeiro, não existe civilização africana estrito sensu, porque o norte da África é uma coisa e a África subsaariana é outra bem diferente. O norte da África é uma mistura de culturas árabes, tuaregues, ancestrais, com fortíssima influência islâmica, branca, são pessoas brancas, certo? Não são negros, mas ao sul nós temos muçulmanos negros. De toda forma, o norte da África é muçulmano, mas com influência berbere muito grande. A África subsaariana é outra coisa, e mesmo dentro dela, nós temos aquilo que a gente pode falar de civilizações das montanhas, como é o caso, por exemplo, dos etíopes, que são cristãos ortodoxos, coptas. Nós temos as civilizações da savana, nós temos as civilizações da África Central, de floresta. Então, vários povos de características étnicas, genéticas, linguísticas completamente distintas. Os Khoisan, da região do Kalahari, não têm nenhuma relação, nem genética, com os habitantes do Golfo da Guiné, que por sua vez são muito diferentes dos pigmeus da África Central, que não tem muita relação com os habitantes da África Oriental. E aí a África Oriental ao sul é uma coisa, a África Oriental ao norte é outra. É um conjunto de civilizações africanas. A pessoa dizer que é africano porque é preto é de uma estupidez atroz. É a mesma coisa dizer que por ser descendente de italiano, alemão, francês, seja lá o quê, você é europeu. Vai na Europa e espera ser tratado como europeu. Vai nos Estados Unidos pra você descobrir que você não é europeu. Muita gente descobriu isso da pior forma possível. Então ser preto não faz ninguém africano. E isso vale pro Fanon. Quando eu vejo algum... Nossa senhora, socorro. O Fanon, a África. Gente, por favor, o Fanon era das Américas, ele é caribenho. E a base do pensamento dele é marxista, Marx um alemão, freudiana, Freud um austríaco. Quem entender africano, leia Amadou Hampâté-Bâ. Tem vários outros, o que eu gosto particularmente para entender. A África é um africano, tipo de verdade. Amadou Hampâté-Bâ. Fanon fez o certo, que é lutar contra o colonialismo, mas a verdade é que a Argélia, já ouvi isso de africanos, é provavelmente o país mais racista do mundo. Eles não são pretos. Eles não gostam de pretos. Eles se acham muito superiores aos pretos, que é a definição de racismo. Mas Fanon era uma boa pessoa. Só não é africano, não entende a África. Se você quer entender a África, Amadou Hampâté-Bâ. Ele sabe a África. Ele entende a África, ele escreveu sobre a África. Ele falou sobre a África. E era africano. Vamos continuar sobre a África, já que nós estamos falando do mundo.
que o Ocidente quer invisibilizar. Primeira divisão entre Norte e Sul. Norte é islâmico. Sul, não islâmico. O Norte, mesmo ele, tem diferenças. Uma coisa são os povos brancos, né, berberes, por exemplo, ou o Egito, né? O Egito é árabe. Mas Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia são berberes. Ok. Você tem povos também afroasiáticos no Sahel, que é igualmente muçulmano, mas há algumas diferenças sutis, bem sutis, entre os muçulmanos brancos do norte e os muçulmanos negros do Sahel. Por exemplo, Mali, Tchad, Senegal, Burkina Faso. Perfeito? Diferente. Não é igual aos muçulmanos brancos. A África subsaariana. Você tem o que eles chamam de África Ocidental, né? Costa do Marfim, Benin, Guiné, Nigéria. África Central, das florestas, vamos colocar assim, né? Congo, Camarões, Uganda, Ruanda, Burundi. Você tem a África Oriental, que é uma realidade mais Swahili. Você tem a África Austral. E dentro da África Austral, uma coisa é a África do Sul, Botsuana, os povos Zulus. Outra muito diferente são os Khoisan, principalmente a Namíbia. E você tem, claro, a chamada África das Montanhas, chifre da África, onde está, por exemplo, a Etiópia, que é cristã, a Eritreia, que é cristã. Sudão do Sul também é cristão, mas é floresta, é outra realidade. Então, existem muitas Áfricas, se você olhar devagar para ela e com cuidado, e tem Madagascar, né, cuja origem é a Indonésia. A África é um universo, não existe uma civilização africana. Não existe povo africano. Igual não existe povo católico, povo judeu, povo do candomblé. Não. É um conjunto de civilizações. Não é nem cosmovisão. Porque a maneira como o Khoisan pensa é absolutamente diferente da maneira como o marroquino pensa. É tão diferente, mas tão diferente, ou mais, como a visão de um cara lá das estepes da Mongólia e um alemão que trabalha no escritório. Certo? A África é um universo de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Por falar em universos, a Ásia. Primeiro, o Oriente Médio. Muçulmano. Sim, mas um árabe é totalmente diferente de um iraniano, que é totalmente diferente de um turco. São coisas distintas. Certo? Não tem nada a ver. Geneticamente, linguisticamente, culturalmente, religiosamente, nada a ver. Nada a ver. Por exemplo, turco. Turco é um povo cuja origem são os Urais. Eles vieram de onde hoje são a China e a Mongólia, muito tempo atrás. Os azeres também. Só que os turcos e os azeres são muçulmanos, mas diferentes. Os azeres são muçulmanos xiitas, porque tiveram sob domínio do Irã muito tempo. São persas de olho puxado. Já os turcos são muçulmanos sunitas, mas não tem nada a ver com os árabes, porque são tengriístas. Se converteram muito antes de chegar ao Oriente Médio. Perfeito? O Irã, xiita, mas altamente tolerante. Totalmente diferente da Arábia Saudita, que agora que o Sua Alteza Real, camarada Mohammed bin Salman, está levando novos direitos àquelas populações, que são muito diferentes, por exemplo, do Líbano. Perfeito? São universos distintos. É importante entender isso. Também muçulmanos são países indo-arianos da região do Himalaia e do subcontinente indiano, da Ásia Central. Eu estou falando do Paquistão,
Estou falando de Bangladesh. Estou falando de Afeganistão. Gente, a diferença que tem entre um afegão e um bengali é enorme. O tipo de islamismo praticado no Afeganistão e no Paquistão não tem relação nenhuma com o tipo de islamismo praticado em Bangladesh, que é mais afim com os da Insulíndia. E vamos falar da Insulíndia. Malásia, Brunei, Indonésia são muçulmanos, mas praticam um tipo de islamismo radicalmente diferente daquele da porção norte-ocidental do subcontinente indiano, é outro mundo. Temos a civilização hinduísta, a mais antiga cosmovisão civilizacional desse planeta. 8.000 anos, muito antes dos arianos chegarem, o islamismo, o brahmanismo, o hinduísmo, já começou a se desenvolver. Não existe uma religião hinduísta, sabe, estrito senso, como é o catolicismo, por exemplo, ou como é o islamismo. Não, é um conjunto de cosmovisões. Aliás, a palavra hinduísmo é muito recente. Eles nem sabiam que eram hinduístas. É um conjunto de cosmovisões cuja origem é o Himalaia, de 80 séculos atrás, o povo Kalash, primeiro povo branco do mundo. Só voltando à África. Ah, o Egito é negro. Tá na moda falar esse amontoado de merda. Ah, a civilização egípcia era negra. Sim, porque toda a humanidade, 6.000 anos atrás, era negra. Toda a humanidade. Menos os Kalash. O primeiro povo branco a aparecer na Terra. Essas pessoas nunca estudaram genética, nunca estudaram antropologia. E estão falando merda. Ah, era preto. Claro que era preto, porque a humanidade inteira era preta, camarada. Os brancos são uma criação muito recente da humanidade. Não só os brancos europeus, os brancos asiáticos, os brancos chineses, os brancos japoneses. Ou você acha que porque tem olhos puxados não pode ter a pele clara? Porque branco não é, branco é papel. Pele clara europeia, pele clara centro-asiática. Na Rússia tem uma região, a noroeste, entre a Ásia e a Europa, que é habitada por povos brancos que não tem relação nenhuma genética, cultural, linguística com a Europa Central e Oriental. O Cáucaso é habitado por povos brancos, também sem conexão com esses outros. Muitos dos árabes são brancos, os paquistaneses são brancos, os Kalash, como eu disse, são brancos, os chineses brancos, de pele clara, não estou falando branco raça, pele clara, certo? Vou falar de China, então. China, civilização socialista com características chinesas. Além do socialismo que caracteriza essa civilização, qual que são essas características chinesas? Estão ligadas ao taoísmo e ao confucionismo, muito pouco ao budismo. Taoísmo, confucionismo, religiões ancestrais. Os chineses amam dinheiro, eles adoram dinheiro. Sabe por quê? Ah, mas eles não são socialistas? São. E o que tem a ver uma coisa com a outra? O mercado e o dinheiro surgiram muitos séculos antes do capitalismo. Entenda isso. Comércio, mercado, dinheiro surgiu milênios antes do capitalismo. Capitalismo não é sinônimo de dinheiro. Capitalismo é separação entre trabalhador e meio de produção. Por não entender o que é capitalismo, as pessoas não entendem porque chinês ama dinheiro. É um povo de comerciantes. Comerciante gosta de dinheiro. São trabalhadores e gostam de dinheiro. Ah, mas e o socialismo? O que tem a ver com todo o perdão da má palavra, né, com a calça? Não tem nada a ver. A civilização deles é assim. O confucionismo prega isso. E o confucionismo é milênios mais antigo do que o capitalismo. Certo? Mesmo na China tem porções que são budistas. O sul, perto da fronteira com Tailândia e Vietnã, é budista, mas de um tipo diferente do budismo do oeste, no Tibete. São visões diferentes. Um tibetano não pertence à civilização chinesa. Certo? Civilização hinduísta. Agora estão entrando na civilização chinesa. Mas, de modo geral, não. Os mongóis também são lamaístas. É importante entender isso. Há diferenças, há nuances. A gente vai ter que revisitar o que é civilização. Se você pensa civilização, socialismo com características chinesas,
Talvez, de fato, os tibetanos não sejam tão chineses assim, da civilização. Mas eles são socialistas. Eles se livraram do feudalismo, do escravismo. Acho maior barato, gato andando de noite nos trilhos. Sabe, eles se livraram da servidão e da escravidão que eles viviam até os anos 1950. Então, estão fazendo parte da civilização chinesa. Você pode nascer em uma civilização, pertencer a ela e mudar. Seus descendentes podem mudar. É assim que o mundo é dinâmico. A civilização chinesa ainda está sendo construída. Começou há milênios e ainda está sendo construída. Incorporando novos povos, novas gentes, novos jeitos. É assim que funciona. A Rússia. A Rússia é outra civilização. Não é Ocidente. E não só a Rússia. A Geórgia não é Ocidente. A Armênia, apesar do imbecil do Pashinyan, não é Ocidente. Certo? É outro tipo. Bielorrússia, não é? Tranquilo? Não é, cara. É outro mundo. A Romênia, a Bulgária, estão fingindo que são Ocidente, estão se lascando. A Sérvia está se mantendo. Não adianta forçar a sua população, porque a liderança está deslumbrada com o capitalismo e o Ocidente. Perfeito? O Japão tem outra civilização. Coreia não, tadinho. Coreia se perdeu. Coreia virou um cachorrinho a sul. Parte a sul. A colônia, não a parte independente. Virou um cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. Uma lástima. E ainda temos que falar de civilizações pequenas e marginais. Os papuásios. E aí já na Oceania, né? Os polinésios. E a América? Bom, nem toda a América anglo-saxônica é Ocidente. Os Inuit são outra civilização. Tanto da Groenlândia, tanto de Nunavut. E a América Latina é outra civilização. Nós não somos ocidentais. Sorocaba não é Ocidente. Entende? Sorocaba não é Ocidente. Catalão não é Ocidente. São Paulo não é Ocidente. Blumenau não é Ocidente. Somos uma civilização latino-americana, com nuances. Uma coisa é o México, mesmo a América. Outra coisa são os Andes. Outra coisa é a Amazônia. Outra coisa que eles chamam de subcivilização austral. Argentina, Paraguai e Uruguai. Nós no Brasil. No Caribe. O Ocidente invisibiliza o restante do mundo. É uma arma deles. Para nos padronizar, para nos transformar em leite de caixinha, tudo igual. Sem gosto de leite. Já tomaram leite de verdade? Não tem nada a ver com aquela coisa dentro da caixinha. Nada a ver. O gosto, a aparência, o sabor, não tem nada a ver. Totalmente diferente. O que o Ocidente quer é transformar tudo em leite de caixinha. Vou dar outro exemplo, brutal, mas útil. O Ocidente, a mídia, a imprensa, os livros didáticos, os programas de TV, adora falar que da libertação feminina, da liberalização feminina, né? Mulher foi liberalizada para o mercado de trabalho e tudo mais. Desde quando o mercado de trabalho é liberar alguém? Desde quando está na roda do capitalismo e ser livre? Desde quando? Ter que juntar os dois, vendendo a força de trabalho por uma miséria e sofrendo, é libertação. A mulher agora trabalha para o capitalista, gerando dinheiro para o capitalismo e trabalha em casa. E se ela for mãe, ela trabalha triplamente. Aonde ela foi liberada? Cadê a libertação? Conta para mim, qual que é a libertação aí? O Ocidente ama construir essas narrativas. Ama construir essas narrativas falsas, que não resiste a meia hora de argumentação. Mas para ter certeza que não vai haver argumentação, o Ocidente criou outra ferramenta, o cancelamento. Cancelamento é você impedir o debate sobre o argumento de que aquela pessoa é escrota, é isso, é aquilo. Impeça o debate. Sem dizer que está impedindo o debate. Você está impedindo a pessoa de falar, de ser ouvida. Por mais escrota que seja a ideia, quem define o que é escroto, a questão do cancelamento é silenciar, é calar. Tal pessoa é um imbecil. Tal pessoa é horrorosa. Então não vamos ouvir ela. Como se o mundo tivesse de santos, né? Todo mundo no universo do cancelamento é um anjo.
Todo mundo é um anjo. Todo mundo é Deus. Os outros é que erram. Cancelamento é outra dessas ferramentas. Não bastasse a invisibilização do outro, se alguém de dentro fala alguma coisa, é cancelado. E o Ocidente é isso. Podre.